Oh, meu Deus. Não deu, não. Aqui. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Estou na live aqui, não, ainda não. Muito bem. Vamos cantar um pouquinho. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje estamos dia 17 de dezembro. Estamos na continuidade da leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, e o verso é de número 3. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Grivaradhari, Gopijana Vallabha Grivaradhari, Jasodanandana Brajajana Ranjana, Jasodanandana Brajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Grivaradhari, Gopijana Vallabha Grivaradhari, Jasodanandana Brajajana Ranjana, Jasodanandana Brajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki, Srila Prabhupada Ki, Jagannatha Swami Subhadra Baladev Ji Ki, Shri Gauritai Nataraj Ki, Giri Govardhan Ki, Tulasi Devi Maharani Ki Jai, Bhakti Devi Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Gaur Pramanandi, todas as glórias aos devotos e devotas unidos, todas as glórias aos devotos e devotas unidos, todas as glórias aos devotos e devotas unidos, todas as glórias a Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Haribo! Bom dia a todos e a todas. Vemos aqui no Facebook Prabhu Sriman, grande Vaishnava, Guru Haridarshana Das. Jai, Srila Prabhupada que Jai, reverências. E temos aqui também a Bhaktinval, minhas reverências, Haribo. Aqui no Instagram nós temos Vinícius Flores, temos Karina Amorim Oliveira, Hare Krishna, temos Araújo da Silva Fernando, 56, e Vitor Pimentel, Hare Krishna. Bueno, muito bom. Então vamos dar continuidade à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, onde estamos no capítulo 28 do canto 3. E nesse momento nós temos as instruções do Sr. Kapila Deva. Kapila Deva foi o avatar de Krishna para Satya Yuga. Na verdade, ele foi o Yuga Avatar para Satya Yuga, porque ele trouxe o processo de Sankhya, que era o método recomendado para aquela época, há milhares de anos, e ele está aqui instruindo Srimati Devahuti, que é a sua própria mãe, que estava assim que pediu a ele que, por favor, me dê um procedimento através do qual eu possa me libertar, né, dessa existência material, né, por favor. Nossa, que letras garrafais são aquelas. Oh, Sanatana, não, menos Sanatana, menos. assim você vai ludibriar os ouvintes, né, achando que realmente eu sou tudo isso aí que você está botando, né? Propaganda enganosa, hein? Ali, negócio de fake, né? Que tá aqui, Sanatana está botando ali, é fake, né? Com letras garrafais. Mas tudo bem, vamos lá. Regina Barbosa também entrou aqui. Então, Kapila Deva, né, que é um dos 4 Gunavataras, que foi o primeiro, né, em Satya Yuga. Nós sabemos que agora na Kali Yuga, o Yuga Avatar é o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que deu o processo do transcendental canto do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para facilitar a nossa vida, né? Porque esse sistema que Kapila Deva está ensinando aqui para Devahuti foi rejeitado, inclusive, por Arjuna, há 5.000 anos atrás, depois que Krishna falou para ele essas mesmíssimas instruções de Dhyana Yoga para Arjuna. Arjuna rejeitou. Não. Atakena Prayuktayana Papancharita Purushana Chana Varneja Balaeva Nyodita. Balaeva, a mente é muito forte.
ó Krishna, esse sistema que você está dando para mim parece impossível, né? Muito difícil de praticar, porque a mente é obstinada, a mente é inquieta, é instável, mais difícil, acho que ele é mais difícil de controlar do que o vento, né? Então ele rejeitou, né? Há 5.000 anos atrás, imagina nós hoje em dia, né? Há 5.000 anos atrás as pessoas tinham outro estilo de vida, viviam muito mais, né? Na cultura, os arianos, né? Eram seres assim, quase praticamente semideuses, né? A Juna era filho de Indra, né? Assim mesmo ele rejeitou esse procedimento. Agora, para a época de Devahuti, era recomendado, né? As pessoas tinham tempo sobrando, né? Milhares de anos, né? Elas podiam ficar praticando, né? E os mesmos ensinamentos foram dados antes de Cristo, né? 2.400 anos, por Patanjali. A gente vai ver que assim, o sistema óctuplo de Patanjali, né? Sistema de yoga mística, né? Óctuplo de Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, exatamente, ele tirou aqui do Srimad Bhagavatam. Muitas pessoas pensam que na verdade, foi Patanjali que criou isso. Não, Patanjali não criou nada, ele apenas codificou. Está aqui já no Srimad Bhagavatam, já tinha sido falado muito antes de Patanjali, né, há 5.000 anos atrás. Só que Patanjali não deu o crédito a Kapila Deva, né? E depois surgiu um outro Kapila, com outro sistema Sankhya, né, materialista, né, impersonalista, né, assim, para se opor, né, a esse sistema dado aqui. Sempre existe a oposição, né? Então apareceu um Kapila fake, né, mais recentemente, que trouxe o sistema Sankhya impersonalista, né, que não está direcionado ao serviço devocional, né, e é aceito pela escola Mayavada, Vedanta Advaita, né. Então, aqui nós vamos ver que as instruções também batem com as instruções de Rupa Goswami no Néctar da Instrução, né, logo no início, né, os yamas e niyamas, esses mesmos yamas e niyamas. O que é yama e niyama? Yama e niyama quer dizer princípios éticos e disciplinares. Os faças e o não faças. O que é desfavorável e o que é favorável, né? Então, também, no Néctar da Instrução, Rupa Goswami fala, né, os princípios, né, desfavoráveis para fazer devocional, e depois fala os favoráveis, né? E geralmente aqui no verso que estamos lendo agora, nos versos que estamos lendo aqui agora, Kapila Deva originalmente está fazendo a mesmíssima coisa, né? E a gente sabe que para que os dois primeiros princípios da rendição a Krishna é só aceitar aquilo que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. Entrou aqui também o nosso querido Sanatana, reverência Sanatana, desculpe a brincadeira, e esqueceu o transcendental, né? Nossa, será que eu consigo iludir tanto assim as pessoas? Bom, vamos lá então, vamos começar a leitura então desse verso, capítulo 28, verso 3, né? E diz o seguinte: Gramya Dharma Nivritis Cha Moksha Dharma Ratis Tataha Mita Medya Danam Shaswa Vivikta Kshema Sevanam. Gramya, convencionais. Dharma, práticas religiosas. Nivriti, parando. Cha e Moksha, para a salvação. Dharma, práticas religiosas. Ratir, deixando-se atrair por. Tatha, dessa maneira. Mita, pouco. Medya, puras. Adhanam, comendo. Shaswat, sempre.
Victa, retirada, Shema, pacífica, Sevanam, residindo. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vamos lá então. Cada um deve parar de executar práticas religiosas convencionais e deve deixar-se atrair por aquelas que levam à salvação. Deve comer bem frugalmente e deve sempre permanecer retirado para poder alcançar a perfeição máxima da vida. Vou repetir, hein? Cada um deve parar de executar práticas religiosas convencionais e deve deixar-se atrair por aquelas que levem à salvação. Deve comer bem frugalmente e deve sempre permanecer retirado para poder alcançar a perfeição máxima da vida. Então, aqui já nesse verso aqui, já tem várias, só no verso, mesmo antes do significado, já temos várias assim orientações bem significativas, né? O que seriam as práticas religiosas convencionais, né? A gente vê isso em todas as culturas, né? Existe, por exemplo, no hinduísmo, muitas pessoas pensam que os devotos de Hare Krishna são hinduístas. Mas o que é o hinduísmo? A gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ou mesmo em outras cidades do Brasil e do mundo, né, que quando chega assim, festivais de Jamastami, né, os indianos então aparecem do nada, né? Um monte de indiano que a gente nunca tinha visto antes, né, ou então tinha visto uma vez ou outra, né? Todos em peso vão no templo, né, e vão lá comemorar o Jamastami. E eles também comemoram o dia de Ganesha, o dia de Shiva, o dia de Durga e todos esses do panteão hindu, né? Então, e temos aqui no Brasil, no Ocidente, né, o cristianismo, né, a Umbanda, né? Então, as pessoas que estão envolvidas, né, nessas religiões chamadas convencionais, né, elas se dirigem aos templos e assim aos mosteiros, aos terreiros, né, de Umbanda, né, às mesquitas, né, para mitigar suas necessidades materiais, né, para mitigar ou então para incrementar, né, seus bens materiais, né? Então, geralmente se colocam no centro e colocam Deus como sendo o provedor, né? Aquele que vai prover, né, o que eu preciso, ou então o que eu estou querendo, né? Então, vão lá para pedir saúde para si mesmo, para a família, para os filhos, pedindo um bom emprego para os filhos ou para si mesmo, opulência materiais, né? E assim, e também que o filho passe no exame do Enem, né? E que se torne um doutor, um médico, ou então conseguir um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa, né? Então, 99,9% das pessoas envolvidas nessa religiosidade, elas vão com essa motivação. E mesmo os devotos de Krishna, né? Podemos ver que a devoção pura é muito difícil. Então, mesmo os devotos de Krishna, a grande maioria esmagadora, nós somos Karma Mishra Bhaktas, né? O que é Karma Mishra Bhakta? Bhakti misturada, devoção misturado com karma, né? Com karma yoga, com desejos frutivos, né? Então, Jnana Mishra Bhakti, a pessoa que cultiva o conhecimento buscando a liberação, né? Ou até Yoga Mishra Bhakti, é mais raro,
mas tem na Índia muitos, né? E talvez tenhamos alguns no Ocidente que fazem yoga misturado com Bhakti, né? Então, nenhum desses fazem Bhakti pura, como foi já falado por Kapila Deva em versos anteriores, inclusive, eu acho que foi Haridas, né, que está aí presente, que leu, né, o devoto misto e o devoto puro, né? Então é isso. Então, o Srimad Bhagavatam, ele, desde o início, ele rejeita o segundo verso do Bhagavatam. Ele já rejeita, né? Se vocês pegarem lá o segundo verso do Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, né, verso 2, né? Ele já começa Dharma Projita Kaitavotra Paramo Nirmak Saranam Satam, né? O que significa isso? Ele fala rejeitando totalmente, desde o início rejeitamos completamente todas as atividades religiosas motivadas materialmente. Dharma Kaitava, né? Então, quer dizer, o Bhagavata rejeita esse tipo de Dharma convencional, né? Este Bhagavata Purana, ele propõe Bhagavata Dharma, devoção direta a Krishna, que é a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos totalmente puros de coração, que não têm desejos materiais, né? Que é muito raro, né? A verdade mais elevada, que é distinta da ilusão, para bem-estar de todos, né? Aí fala que essa verdade desarraiga as três misérias da existência material, né? Miséria causada pelo corpo, pela mente, outros seres vivos, né? Então, este belo Bhagavata, compilado pelo sábio Vyasadeva, ele é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura, né? Então, logo alguém ouça atento submissamente a mensagem do Bhagavata, mediante tal cultivo de conhecimento, o seu Supremo se estabelece no seu coração. Mas, assim, logo depois desse verso, Vyasadeva, Shukadeva Goswami, né? Ele diz que, na verdade, embora o Bhagavata rejeite todas as atividades religiosas motivadas materialmente, ele foi destinado para toda a humanidade, para todos, inclusive os materialistas, né? Porque ele diz que ele é o fruto maduro da árvore da literatura védica, né? Aquele verso, como é que é o verso mesmo? Pibata Bhagavatam, o verso diz, Nigama Kalpa Taror Galitam, falando, Sukamuka Mitadrava Samyuta, Pibata Bhagavatam Rasanalayan, Muhur Arho Rasika, Uviva Vuka. Ele fala assim, na verdade, Sutta Goswami que estava falando, eu acho. É o Sutta Goswami, ele fala assim, homens sábios, né, saboreai esse Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Quer dizer, tem a literatura védica, ali traz vários princípios de Dharma, de Artha, avanço econômico, Kama, prazeres materiais, dos sentidos, e moksha, a liberação, né? Então, esses 4 purusharthas, né, que existem na humanidade, né, que é Dharma. O que é Dharma? Ela pode ser um Dharma convencional, né, um Dharma circunstancial, né, são religiões convencionais, né, que a pessoa cumpre seus deveres, né, a pessoa é uma pessoa de bem, né, é uma pessoa honesta, paga seus impostos, cuida da família, é um pai de família, né, faz seus deveres como cidadão, né, e até pode ser religioso ou até não religioso, né? A pessoa às vezes não tem religião nenhuma, mas é um cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres, né? E na literatura védica traz orientações sobre tudo isso, como ser um homem de bem, como ser uma pessoa assim, socialmente falando, adaptada, né? Então, mas o Bhagavatam, ele traz algo a mais, seria o fruto maduro, que o Sr. Chaitanya também trouxe, que é o Pancha Purushartha,
é o amor puro por Krishna, que é Prema Purushārtha, que é a quinta meta da vida, né, que está além da liberação. Né? A gente vê que aqui Kapila Deva está instruindo Devahuti a praticar religiões que almejem a liberação. Mas isso é uma instrução preliminar, que o Bhagavatam também dá aqui no segundo canto. Né? Então, o que Sutta Goswami fala? Sutta Goswami fala que esse Bhagavatam ele emanou dos lábios de Shukadeva Goswami e por isso tornou-se ainda mais saboroso. Né? Diz que Shukadeva Goswami, Shuka quer dizer papagaio, né? A palavra Shukadeva quer dizer papagaio divino, né? Porque ele falou, né, o Bhagavatam, repetiu, né, o Bhagavatam que ele ouviu de Vyasadeva, né? Ele é o próprio filho de Vyasadeva que ele repetiu todo o Bhagavatam que ele ouviu no ventre, ainda da sua mãe, né? Então ele é papagaio, e também é dito que ele, na vida anterior ele foi papagaio de Radharani. Ele era o papagaio de Radharani. Então, quando o papagaio assim, tem uma banana, né, ele vem e pica a banana, ele pega só a pontinha da banana, a banana logo amadurece, né, e fica mais madura, mais doce. Né? Então aí ele fala que esse fruto nectário maduro ficou ainda mais saboroso, depois foi tocado pelo lábio de Sukadeva Goswami, e aí então ele é saboreável por todos. Esse sumo nectário é saboreado por todos, inclusive pelas almas liberadas. Então, ele abre essa possibilidade. Né? Bom, vamos ler então aqui, né, falando no Bhagavatam. Antes de começar, eu acho que eu não entoei o mantra que teríamos que entoar para o Srimad Bhagavatam. Né? Vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos o Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos essas respeitosas reverências a Narayana, Suprema Personalidade de Deus, as nossas mais respeitosas reverências a Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, que na verdade é Krishna e Arjuna, encarnação anterior de Krishna e Arjuna. Narayana Rishi, ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes. A Srila Vyasadeva, o autor. E a Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nilseyasya Lokasya Danyam Swasyanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna, que foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo perfeito, todo completo, todo bem sucedido e todo bem-aventurado. Krishneswadamo Pagate Dharmagyana Devisaha Kalonasta Dishanesha Puranarko Dunoditaha. Esse Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol, tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Artha, né, seu séquito, né, Jnana, conhecimento, aquelas pessoas que perderam sua visão, somos nós, devido à densa escuridão da era de Kali, encontrarão luz nesse Purana. Aqui temos a imagem, né, do senhor Kapila Deva, né, falando com sua mãe Devahuti, né, encarnação branca de Krishna, né, de cor branca, Kapila Deva, né, falando esse conhecimento da mãe Devahuti. Então, vamos ler de novo a tradução. Você me desculpe que eu pulei a
a glorificação ao Bhagavatam. Agora finalmente eu fiz, né? Então vamos ler a tradução de novo. Cada um deve parar de executar práticas religiosas convencionais e deve deixar-se atrair por aquelas que levem à salvação. Deve comer bem frugalmente e deve sempre permanecer retirado para poder alcançar a perfeição máxima da vida. Significado de Srila Prabhupada. Nesta passagem, recomenda-se evitar práticas religiosas visando o desenvolvimento econômico ou a satisfação de desejos sensoriais ou materiais. Deve-se executar práticas religiosas apenas para poder libertar-se das garras da natureza material. Afirma-se no começo do Srimad Bhagavatam que a mais elevada prática religiosa é aquela pela qual pode-se atingir o transcendental serviço devocional ao Senhor, sem razão ou causa. Tal prática religiosa não é jamais dificultada por nenhum obstáculo, e através de sua execução ficamos realmente satisfeitos. Recomenda-se isto aqui como Moksha Dharma, prática religiosa visando a salvação, que não é ainda existe mais além disso, né? Isso aí já é só um começo, né? Um devoto puro não almeja nem a salvação. Ele que só quer servir a Cristo em qualquer lugar que ele esteja, seja nesse mundo, seja em planetas inferiores, onde quer que seja, o devoto, ele quer só servir a Cristo, né? Então, recomenda-se isto aqui como Moksha Dharma, prática religiosa visando a salvação ou transcendência das garras da contaminação material. De um modo geral, as pessoas executam práticas religiosas visando o desenvolvimento econômico ou o gozo dos sentidos. Mas isso não é recomendado para quem queira avançar em yoga, né, ou para um transcendentalista, por ser chamado de transcendentalista, né? A próxima frase importante é mitomedyadanam, significando que devemos comer muito frugalmente. Os textos védicos recomendam que o yogi coma apenas metade do que deseje, conforme sua fome. Se alguém estiver faminto ao ponto de ser capaz de devorar meio quilo de comida, então, em vez de comer meio quilo, deverá consumir somente 1/4 de quilo, ou seja, em vez de meio quilo, 500 gramas, 250 gramas. Né? E suplementar isto com 120 mililitros de água. Né? 1/4 parte do estômago deve ser deixada vazia para a passagem do ar no estômago. Isso é tudo Ayurveda, ensinamento do Ayurveda, que eu vou explicar. Quem comer dessa maneira evitará indigestão e doenças. O yogi deve comer dessa maneira, como se recomenda no Srimad Bhagavatam e em todas as demais escrituras padrão. O yogi deve viver em lugar retirado, onde sua prática de yoga não seja perturbada. Om Gyana Timirandasya Jai Srila Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amiritanjana Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam.
nasci na mais escura ignorância, todos nascem na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, lhe dará refúgio a seus pés de lótus. Vanderam Sri Guru Siutapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitanscha Vanchakal Tarubhyascha Kripa Sindhu Gaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnadev Namo Namaha. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, os que estão aqui presentes e que ouvirão essa live depois, ou mesmo aqueles que não ouvirão a live, né, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, né, que têm paciência de ouvir a minha aula, né, e que são como árvores dos desejos, que satisfazem os desejos de suas entidades vivas. Em especial, a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya. Krishna Prestaya Bhutale. Srimad Bhaktivedanta Swami Itinamine. Namaste Saraswati Deve. Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shinavadi Pasatadi Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sedaita Gadadara Siddhasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando aqui a nossa leitura, né? Entrou mais gente aqui no Instagram. Vamos ver quem está aqui, se eu conheço alguém. Aqui no Instagram, às vezes, vem uns nomes que a gente não sabe de quem é, né? Então, se for alguém que eu conheço, pode se identificar aqui para eu saber quem é, né? Porque sempre tem uns nomes assim diferentes, né? E aqui no Facebook, vamos ver aqui o Facebook, quem entrou aqui. Bom, até agora, sim, Haridashna fez um comentário. De acordo com o Bhakti Vaibhava, os 3 primeiros versos são o Mangalacharan descrito por Srila Vyasadeva. Os 3 primeiros versos do Bhagavatam, né? Que você quer dizer, né? Exatamente. Bom, então, o segundo é rejeitando atividades religiosas motivadas materialmente. Ou seja, o Bhagavatam, ele começa onde termina a Bhagavad Gita. Né? Porque na Bhagavad Gita, no final, no capítulo 18, tem o famoso verso em que Krishna diz para Arjuna: Sarva Dharma Parityajya Manekam Saranam Vajaham Tvam Sava Perpebhyo Moksha Vismi Masucha. Ele fala assim: abandone todos os dharmas convencionais, né? Assim, sociedade, amizade, amor, né? Assim, e simplesmente renda-se a mim, né? Eu vou proteger você de todas as reações pecaminosas. Mesmo se você lutar nessa batalha e matar milhares de pessoas, eu vou proteger você. Todas as reações pecaminosas. Não tema. Moksha Vismi Masucha. Quer dizer, então, porque no começo do Bhagavad Gita, a Arjuna estava dando muitos argumentos relativos ao Dharma, aos dharmas convencionais, relativo à família, sociedade, né? O Dharma Shastra, né? Que são as escrituras que falam sobre princípios éticos, sociais, morais, né? Claro que o devoto deve seguir tudo isso, mas Srila Prabhupada, ele explica que quando esses Dharma circunstancial, que é da família, né? Cuidar da família, né? E também cuidar assim, pagar seus impostos, né? Ser um bom filho, ser um bom chefe de marido, honesto, ser uma boa esposa, né? Obedecer os pais, né? Ser um bom cidadão, tudo isso, né? Esses dharmas circunstanciais, quando eles vão de encontro
ao Sanatana Dharma. Aí temos aqui o Sanatana Dharma, né, que no caso não é o Prabhu Sérgio Pacheco, né, o Sanatana Dharma Das. Quando vão também de encontro a ele, porque ele é a própria assim, encarnação do Sanatana Dharma. Né? Então, quando esses deveres circunstanciais entram em conflito com os deveres constitucionais, quais são os deveres constitucionais? É o Swadharma. O verdadeiro Swadharma, que é o Dharma da entidade viva, qual é? Jivera Sarupa Roy Nitya Krishna Das. Todos nós somos, a alma, ela é eternamente servo amoroso de Krishna. Então, quando esses deveres constitucionais entram em conflito com o Swadharma, ou seja, os deveres constitucionais, né, sobre o seu relacionamento eterno com Krishna, então eles devem ser abandonados. Foi o que Krishna explicou para Arjuna. Krishna, no começo, pregou um tipo de dever circunstancial para Arjuna, que é ele agir como kshatriya, né? Ou seja, a sua função dentro do Varnashra como kshatriya. Mas Krishna rejeitou outro dever circunstancial, que é não lutar para proteger a família. Né? Não lutar para proteger a família. Por quê? Porque o ato dele não lutar, a omissão dele seria adármica. Não seria dharma. Né? Porque aqueles membros familiares eram nocivos à sociedade, eram corruptos, eram pessoas adármicas. Né? Então, ele não deveria deixar de cumprir seu dever para proteger a família. Né? Digamos que a pessoa, um exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A pessoa tem um filho, e esse filho é um marginal. Temos um exemplo agora recente, né, que a própria mãe denunciou o filho que tinha cometido um crime. Né? A própria mãe denunciou a polícia o filho que tinha matado em troca de dinheiro, né? Assim, tinha se tornado um assassino de encomenda, né? E a própria mãe denunciou. Então ela botou o dever, digamos, de justiça acima do dever de mãe de proteger o filho. Para ela, quer dizer, a verdadeira proteção foi entregar ele à polícia. Né? Assim como, por exemplo, um outro exemplo, né? Se tem um marginal desse, né? Por exemplo, agora tivemos ali na Austrália, né? Dois atiradores, né? O pai e o filho, foram numa praia onde estava sendo realizado um evento judeu e fuzilou todo mundo. Matou 30 e, sei lá, uns 40 ficaram feridos, né? Alguns gravemente. Então, digamos que chegou ali o choque de polícia e viu que o atirador era seu parente. Né? Não vou matar não, porque é meu parente. Vou deixar ele continuar atirando e matando outras pessoas, porque ele é meu, sei lá, meu filho, meu irmão. Não, ele como um protetor da sociedade, ele tem o dever de matar aquela pessoa que está matando outras. Né? Para ele parar o morticínio de outras pessoas. Né? Então, o kshatriya. Então, Krishna falou para Arjuna, não, cumpra seu dever de kshatriya. Você tem que lutar contra esses parentes, não tem jeito. Né? Você é um guerreiro, protetor da sociedade, kshatriya. Agora, os deveres como assim, protetor da família tiveram que ser abandonados. Não? Então é isso que Krishna diz. Abandone esses deveres convencionais, a não ser que eles estejam pareados com o seu serviço devocional. Né? Vamos aqui comentar algumas coisas do significado de Srila Prabhupada. Né? Primeiro, ele está falando que está comentando o fato de que Kapila Deva recomendou a mãe Devahuti
a abandonar esse tipo de dharma também. Assim como o Bhagavatam rejeita essas atividades religiosas motivadas materialmente, né? Tipo assim, pedindo o pão de cada dia. Não precisa pedir o pão de cada dia para Deus. Deus está vendo a necessidade. Cada entidade vive está provendo, né? Nitya Nityanam Chetanai Chetananam Eko Bahunam Jogdagati Kama. Ele é o Supremo Eterno, Nitya entre os eternos, e ele é o Supremo Ser consciente dentre todos os seres conscientes. E ele está mantendo todos os seres vivos. Então não precisa o ser vivo ficar pedindo, né, o pão de cada dia que ele vai dar, né? Eu me lembro que uma vez Siddhartha Maharaj falou que não existe nenhum exemplo na história de um devoto de Krishna que tenha assim sucumbido devido à miséria ou à fome, né? Krishna está sempre mantendo. No próprio Bhagavad Gita ele fala, né? Anyanyash Chitayam Tomam. Ele fala assim que aquele que medita a minha forma transcendental nunca se desvia desse caminho. Para ele, eu dou o que eles faltam e preservo o que eles têm, né? Então você não precisa se preocupar. Eu vou buscar Deus para conseguir bens materiais ou a minha manutenção. Tudo bem, essa pessoa é considerada uma pessoa piedosa. No Bhagavad Gita, que se descreve 4 tipos de pessoas que procuram ele, que se aproximam dele, e um deles é aquele que está querendo avanço econômico, né? Está querendo melhorar a sua situação financeira, né? O outro é aquele aflito, que quer mitigar suas misérias materiais. Aí tem o curioso, né? E tem aquele que já está vindo de outras vidas, que é o Gyani, né? Aquele que já está vindo de outros nascimentos, buscando a verdade, né? Como diz também a questão do Gita, ele fala, né, que Vasudeva Savamiti Samahatma Siddholabha, né? Esse verso que fala assim que após muitos e muitos nascimentos, aquele que está buscando a verdade absoluta realiza Vasudeva Savaniti. Vasudeva é tudo, está em tudo, ele é tudo. Aí Samahatma Siddholabha. Então, grande alma é muito rara. Então, o que Krishna diz? Que todos esses 4 tipos de pessoas são pessoas, são almas piedosas, pelo menos estão buscando Deus, né, para mitigar as suas necessidades, né, não estão buscando outras coisas. Tem aquele materialista que acha que está controlando tudo, que não quer nem que Deus ajude e sempre está em ansiedade, né? Bom, aí ele pede para Kapiladeva pede para Devahuti para praticar religiões que visam a salvação, né? E também o próprio Sutta Goswami fala isso no Bhagavatam, no 2º capítulo. Ele diz o seguinte: as atividades, todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação. Quer dizer, todo o Dharma deveriam pelo menos se destinar à liberação última, né, que é voltar ao lado de volta a Krishna. Nunca devem ser executadas em troca do ganho material. Além disso, segundo os sábios, aqueles que estejam engajados no serviço devocional último não devem de forma alguma usar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Muito importante esse verso, né? É o verso 9 do Srimad Bhagavatam, capítulo 2, né? Inclusive, o que é o serviço ocupacional último? É Bhakti Yoga, né? Bhagavata Dharma, né? Bhakti Yoga é Bhagavata Dharma, está além de Sanatana Dharma, é Bhagavata Dharma, serviço devocional a Krishna, né? Então, o verso número 9, ele diz assim, né? Dharmasya ri apavargasya, né? Apavargasya quer dizer liberação última, né? Dharmasya.
nartor tayor pakalpate, né? Ou seja, destina-se não destina-se ao ganho material, né? O Dharma não deve destinar-se ao ganho material, né? Nartor tayor pakalpate. Ele diz, nartasya, nem o ganho material que é obtido por Dharma e Kantasya, para quem está ocupado no serviço devocional, é Dharma Eka. Eka Antasya. Antasya quer dizer o mais elevado Dharma, né? Dharma Eka Antasya, aquele que está ocupado no serviço devocional último, serviço ocupacional último, Dharma Supremo, aí diz, Kamalabhaya Smrita, não deve ser realizado em troca do ganho material. No verso anterior, alguns versos anteriores, Sutta Goswami respondeu o que é esse serviço devocional último, o que é esse dever ocupacional último, que é o serviço devocional, né? Ele descreveu quando os sábios eles falaram o seguinte, que na Kali Yuga, né, a vida é curta, né? Na Kali Yuga a inteligência é curta, a memória é fraca, né? As pessoas são debilitadas, elas são briguentas, elas são desafortunadas, né? Elas são azarentas, né? Desafortunadas. Elas é a era das desavenças, né? Elas se perturbam com qualquer coisa, são facilmente perturbadas. Então, aí eles falam assim, né? Burini Buri Karmani Sotaviani Vibhagachá, Atassa Dotrayat Saransa, Mudisha Manito Sayá, Buri Badraya Bhutanã, Yayatma Suprasidati. Ele fala assim, olha, existem muitos deveres, muitos dharmas nas escrituras, dezenas de dharmas, tem os dharmas shastras, tem literatura falando sobre ética, etiqueta, moral, né? Muitos dharmas, né? Sobre avanço econômico. Então, tem muitos deveres ocupacionais, vários, assim, que para estudar todos eles seria necessário muitos e muitos anos de prática, de estudo. Na verdade, na Kali Yuga, principalmente, ninguém tem tempo de estudar, né, tanta coisa, né? Até mesmo assim, as coisas mais assim, fundamentais é difícil para nós estudarmos, né? O que dirá todo esse monte de dharmas, né, que estão nas escrituras, né? Então, Sukadeva Goswami, Sutta Goswami, ele fala o famoso... Aí os sábios ainda falam, por favor, selecione a essência de todos esses ensinamentos. Selecione assim a instrução principal de tudo isso, para que nossas almas fiquem satisfeitas, para que nós possamos... E anatma suprasidati, para que nós possamos ficar satisfeitos, né? E aí, Sutta Goswami responde aquele famoso verso, Savai Puncham Parô Dharmo Yatobatira Haituki, Savai Puncham Parô Dharmo Yatobatira, Savai Puncham Parô Dharmo Yatobatira não, Savai Puncham Parô Dharmo Yatobatira Dokshaje Haituki Pratirata Yayatma Suprasidati. Então, Yayatma Suprasidati, para que a alma fique totalmente satisfeita, Savai Puncham Parô Dharmo, o Dharma Supremo, que é o Bhagavata Dharma, o Parô Dharmo, é aquele através do qual toda a humanidade, que a pessoa possa, para toda a humanidade, aquele através do qual a pessoa possa atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental, ao Senhor Supremo. Esse serviço deve ser imotivado e ininterrupto, a fim de alcançar, de satisfazer completamente o eu. A Haituki, quer dizer, sem motivação pessoal, né? A Pratirata, ininterrupto, a fim de satisfazer o eu completamente, né? E depois ele fala, Vasudeva Bhagavati, Bhakti-yoga Prayodhita, Janayatya Suvairagyan, Gyanancha, Yadahaitukan, que
que ao executar a devocional, a pessoa alcança imediatamente conhecimento sem causa, Krishna dá no coração conhecimento, e desapego do mundo, ela vai se desapegando do mundo. Né? Então, é exatamente isso. Né? Nós temos que praticar esse devocional e motivar ininterrupto. Então, aqui continuando, né, no significado, ele está aconselhando Devahuti, né, a fazer exatamente isso, as atividades de Dharma visando a liberação última. Né? Tal prática religiosa não é jamais dificultada por nenhum obstáculo, e através de sua execução ficamos realmente satisfeitos. Então a alma fica satisfeita. Né? E aí Moksha Dharma, isso chama-se Moksha Dharma, que é a religiosidade almejando a liberação. Mas mesmo isso, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu rejeitou. Né? Que é o tipo de religião em que a pessoa não quer bens materiais, em que a pessoa não quer nada assim pessoal, mas ela nesse mundo, ela quer sair desse mundo, ela quer rejeitar totalmente esse mundo, né? Ela quer renunciar a tudo, né? Que são os gyanis, né? E aí então chama-se Moksha Dharma, a religiosidade visando a liberação. Então o Sr. Chaitanya ele fala, né? Bhukti Mukti Siddhikami Sakariyasa Bhakta Naskami Atayeva Santa. Aqui o Bhukti, aquele que é o desfrutador, aquele que quer assim, gozo material, né? Assim, felicidade material, né? O Bhukti, né? Trabalhador frutivo, aquele que trabalha frutivo. O Mukti, aquele que quer a liberação, que é o que nós estamos falando agora, e o Siddhi, que quer poderes místicos. É dito que Devahuti já tinha poderes místicos. Imagina, ela era uma semideusa, filha de Manu, que é o pai da espécie humana, ela tinha todos os poderes místicos, mas ela não queria usar esses poderes místicos. Né? Então, aí Chaitanya Mahaprabhu diz, Bhukti Mukti Siddhi, os trabalhadores frutivos, Mukti, aqueles que querem a liberação, e Siddhi, aqueles que querem poder, Sakaliya Santa, eles não alcançam a paz, eles não têm paz. Por quê? Porque eles estão ansiando algo, estão desejando algo. Um quer gozo dos sentidos, prazeres materiais, o outro quer liberação, quer rejeitar o mundo, e o outro está querendo poderes. Então nenhum dos três fica pacífico, todos ficam ansiosos buscando essas coisas. Mas Bhakta, Naskami, o Bhakta não tem desejos pessoais, egoístas, ou pelo menos não deveria ter. Né? Atayeva Santa, ele alcança a paz. Né? E aí Srila Prabhupada, aliás, o próprio Krishna fala isso também na Bhagavad Gita, o famoso verso Bhoktaram, né? Fórmula da paz, né? É a fórmula da paz, Bhoktaram, Jagatapassan, Savaloka Maheshvaram, Suridam Sarabhutanam, Vyatpaman, Shanti, Shanti Rishati. Shanti Rishati quer dizer, alcança a paz, todas as misérias materiais. Quem? Quem que alcança essa paz? Bhoktaram, Jagatapassan, aquele que entende que Krishna que é o supremo desfrutador de todos os sacrifícios, todas as oferendas que se presta a ele, né? Todo tipo de religiosidade e yaga, e todas as austeridades que se faz, né? Ele é o desfrutador, não é para a pessoa ter algo em troca, né? E Sarvaloka Maheshvaram, ele é o Senhor de todos os planetas e semideuses. Nós não somos os proprietários de nada. Ele é o Senhor. Né? Então, e ele é o verdadeiro amigo. Né? Suridam Sava Bhutanam, de todos os seres vivos, não só dos seres humanos. Ele é o verdadeiro amigo. Né? Então, a pessoa que reconhece isso, que Cristo é o supremo desfrutador, o verdadeiro Bhokta. Né? Cristo é o verdadeiro Bhokta. Nós somos os Bhaktas. Né? Nós devemos servir a Krishna. E Krishna que é o Bhokta, o desfrutador. Ele é o desfrutador.
Bhaktaran Jagya, dos sacrifícios e das austeridades. Né? Sarva Loka Maheshwaram, quer dizer, nada é meu, tudo pertence a Krishna. Né? Até esse planeta, até os semideuses, os celestiais, tudo pertence a Krishna. Todo esse universo pertence a Krishna. Né? Nem esse corpo é meu, né? Foi empréstimo, energia de Krishna, energia externa de Krishna. Né? E ele é também verdadeiro amigo e bem-querente. Não é família, sociedade, amizade, amor. O verdadeiro bem-querente é Krishna. Quando a pessoa ela tem esse conhecimento, ela alcança essa paz. Né? E aí, então, vamos continuar aqui no significado de Prabhupada. Né? Essa questão do mita, medjananam, devemos comer muito frugalmente. Ele dá uma instrução para o Prabhupada que está no Ayurveda, que é que a pessoa deve, na verdade, encher o seu estômago metade com comida, alimentos sólidos, 1/4 com líquidos e 1/4 com ar. 1/4 deve ficar vazio com ar. Né? Por que isso? Isso não é simplesmente um tipo de austeridade. Na verdade, esse sistema é para a pessoa ficar saudável. Por quê? Porque deve haver líquido, porque quando você ingere o alimento, quando ele chega no estômago, se torna o bolo fecal. Né? Esse bolo fecal tem que ter água, tem que ter líquido. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, uma massa de bolo, né? Se você não jogar água, não dá liga, não adianta. Né? Então, para ter esse bolo fecal, na verdade não é fecal ainda, porque fecal é quando já está sendo eliminado. Mas se forma, todos os alimentos se misturam no estômago, formando um tipo de bolo. Né? E ficam todos ali misturados. E para ter esse tipo de bolo, tem que haver água, para que haja essa liga. Né? E também tem que ter o ar, para que haja um espaço para isso se misturar no estômago. Né? Então esse ar é chamado samana. Samana são um dos 5 ares vitais que circulam no corpo, responsável por todos os movimentos fisiológicos do nosso corpo. Então temos o prana, aquele ar que é inspirado, que vai para o pulmão, né? E que depois transforma-se em energia. Tem o dana, que sobe e é exalado e também vai para o cérebro, né? E tonifica o cérebro. Né? Aí tem o viana, que é o ar que está no coração, responsável pela circulação sanguínea, e todas as nossas sensações táteis, calor, frio, prazer, dor, né? Toda a sensação dos sentidos. Né? É o viana, circula por todo o corpo. E tem o samana, que está no estômago, que é responsável por misturar a comida, né? Por formar essa mistura. Ele é como se fosse um cozinheiro que está ali misturando os ingredientes numa panela. Né? No nosso estômago tem uma segunda cozinha, né? Onde tem um cozinheiro, que é esse ar chamado samana, que está ali misturando os ingredientes. Né? E depois tem o fogo da digestão, é como se fosse o fogo do fogão, né? Que está terminando de digerir aquele alimento, né? Fazendo o metabolismo. Né? Então, chama-se Panchaka Pitta, né? É um subdosha, né? De Pitta, que é um dos humores, né? Formado por água e fogo. Né? Então, existe essa segunda cozinha e é necessário que haja um espaço para esse samana trabalhar. Né? Como é que você vai, por exemplo, ter uma cozinha onde não tem espaço para o cozinheiro? Não vai acontecer nada. Né? A comida, a pessoa quando vai então depois, quando o estômago está cheio demais e a comida não é misturada adequadamente, então os nutrientes não são assimilados quando esses alimentos chegam no duodeno. A pessoa quando vai defecar tem pedaços de feijão, pedaços de tomate, coisas assim inteiras, não foi misturado adequadamente e também não tem um espaço para o líquido.
né, para a água, ajudar a misturar, né, soltar, né? Então o alimento fica seco e a pessoa fica com prisão de ventre, né? Esse bolo que se forma no estômago fica seco, né, porque não tem suficiente líquido, né? E aí fica aquela mistura seca, não é também digerida, assimilada, e quando chega no intestino dá constipação, né? Aquele excremento seco, né? Então não é que esses princípios que a Prabhupada falou aqui seja algo relacionado à renúncia, né? Também é, né? Porque a pessoa poder só comer metade do que cabe no estômago, isso já é um tipo de controle dos sentidos, um tipo de controle da mente, né? Mas também é algo, como o Prabhupada diz aqui, saudável, né? Para que a pessoa fique com saúde, né? Metade do estômago comida, um quarto de água e um quarto de líquido, né? Ele fala que quem comer dessa maneira evitará indigestão e doenças. E também Krishna fala a mesma instrução no capítulo 6 da Bhagavad Gita, né? Eu estou aqui com o Bhagavad Gita. Ele dá instrução semelhante, capítulo 6, que fala sobre Dhyana Yoga, né? Krishna fala, né? Ele fala o seguinte: Nati asnatas tu yogosti, nachaikantam anasnataha, nachati swapnasilasya, jagrato naiva charjuna. Ele fala, não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir em demasia ou se não dormir o suficiente. Quer dizer, comer muito pouco seria menos de metade do estômago com comida. E comer em demasia seria mais da metade do estômago com comida. Então, a moderação é comer só metade do estômago de comida, né? Então, aí diz assim, é o seguinte: Yuktahara viharasya, Yukta chestasya karmasu, Yukta usnapnavabodhyasya, Yogobhavati dukkha. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga, né? A pessoa que é moderada. Alguém pode perguntar, mas vem cá, como é que eu vou saber que tem metade do meu estômago com comida? Não tenho aqui um raio-x, né, para verificar isso, né? Mas a pessoa, o yoga, ele consegue sentir, né, a hora que está legal, né? Isso aí é uma prática, né? Ele consegue sentir quando ele está comendo além do que seria o necessário, né? Isso significa metade do estômago com sólidos. É claro que os líquidos são ingeridos antes, né? Alguns alimentos já têm bastante líquido, né? Como, por exemplo, uma melancia, né? Então já só não precisa beber mais líquido, a melancia já tem bastante líquido, né? Alguns são bem secos, né? Então deve-se sim beber líquido, né? Junto com antes do alimento, antes da comida sólida, né? Ele já vai lubrificar ali o estômago para o alimento quando chegar, já vai hidratar, né, o estômago, né? E isso tudo são instruções do Ayurveda, né? E aí quando o yogi, a pessoa que tem essa prática, ele percebe, não, já está legal, se eu comer mais, vai estufar o estômago, e daí depois a digestão torna-se prejudicada, né? Aí depois a absorção de nutrientes fica prejudicada, e depois a excreção também fica prejudicada. A pessoa vai ficar ou com diarreia ou principalmente com constipação, né? E aí, também esses princípios são dados, como eu falei, por Rupa Goswami, no Néctar da Instrução, né? Logo no início do Néctar da Instrução, né, Rupa Goswami também dá esses mesmos princípios, que são, primeiro verso do Néctar da Instrução, né?
Vachou vegano, manasacro da vegano, jiva vegano, darou para estar vegano. Então, vegano, bichar, dirá, apinam pitivim sassichá. Fala, pessoa sóbria, que é capaz de tolerar o desejo de falar, vachou vegano, né? Fala demais, né? Tagarela, né? As exigências da mente, né? Assim, os ditames da mente, ela pode tolerar. As ações da ira, quer dizer, ela quando vai ficar irada, ela respira fundo, conta até 3, né? Antes de fazer alguma, partir para a ignorância, né? E também os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais. É qualificada, essa pessoa sóbria é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Então, primeira qualificação do guru é controlar isso, né? O desejo de falar, né? O desejo de comer, né? O desejo de sexo, o desejo de encher o estômago, né? Assim, os prazeres da língua e também as ações da ira e as demandas da mente, né? E aí depois no verso 2, né, que é também muito falado, que são os yamas, aquilo que não se deve fazer, né? Também é dado dentro da Bhakti Yoga, né? Purupa Goswami, instruído pelo Sr. Chaitanya, que é o famoso verso que é Atyahara Prayasascha Prajalponya Magraha Jana Sangha Chalaulancha Sabdir Bhakti Prasidati. Então já começa com Atyahara, né? Em que o Goswami fala que tem seu serviço devocional destruído aquela pessoa que se envolve demais nas seguintes atividades. Primeiro, Atyahara, comer mais do que o necessário. É exatamente o que Prabhupada está falando aqui, o que Kapila Deva está instruindo a Devahuti, né? E que Krishna está falando na Bhagavad Gita, né? Atyahara, comer mais do que é necessário, ou arrecadar mais fundos do que o essencial, quer dizer, coletar muito mais do que você precisa, né? Pessoas sempre estão inventando, precisam alguma coisa. E aí tem agora no Natal, né, aquela explosão de consumismo, né? Todo mundo comprando, muitas coisas supérfluas. Em vez de comprar um Bhagavad Gita e dar de presente de Natal, às vezes compra uma coisa que não tem utilidade nenhuma, né? Que a pessoa já tem, né? Já tem uma coleção daquilo, aí leva para comprar mais uma camisa, mais uma bermuda, mais uma camiseta, né? A pessoa fica com aquele monte de roupa. É melhor ela dar isso aí de doação para aquelas pessoas que não têm, né? Então arrecadar mais do que precisa, né? Isso aí é muito comum. As pessoas são compulsivas, né? Não só os consumidores compulsivos, não. Até pessoas mesmo que não são tão compulsivas também têm essas necessidades falsas. E por isso Prabhupada diz que o mundo está cheio de fábricas inúteis, fabricando coisas inúteis, porque as pessoas acham que elas precisam daquilo, né? Então esse atyahara é muito, muito comum, né? Aí depois esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas, que são difíceis de obter, né? Prayachas, né? Prayachas é um esforço para conseguir algo que é muito difícil de alcançar aquilo, mas a pessoa está se esforçando para ter aquilo, né? Sonha com aquilo, viu que um vizinho tem aquilo, ela também quer ter, né? Aquele desejo de ter, né? Ter. Em vez do desejo de ser, a pessoa tem o desejo de ter, né? Em vez de ser, de ter, né? Então, ela se sacrifica, trabalha arduamente para conseguir algo, né, que seria muito difícil de se obter, né? Na instrução é você apenas assim ter sob os seus cuidados aquelas coisas materiais que vêm pelo seu próprio acordo, né, sem tanto esforço, né? Depois, Prajalpô Nyamagraha. Prajalpô é falar, jogando conversa fora, assuntos mundanos, né?
que não vão levar a nada, que não tem a ver com a elevação espiritual, muitos deles que até puxam a gente para baixo, né? São assim assuntos completamente corriqueiros, mundanos. O devoto procura se abster, né, de conversar sobre esses assuntos, de ficar ouvindo ou de falar sobre esses assuntos. Chama-se prajalpa, né? É dito o Gautamactigina, que conversas mundanas matam a inteligência, né, espiritual. Jana Sangha, não, Nyamagraha, a pessoa faz aquele ritual só por fazer, né, de alguma religião específica, né, algumas religiões dessas convencionais, né, a pessoa vai na igreja ou na mesquita, né, vai lá só para assim, praticar aqueles princípios, aquelas regulações, aquelas coisas, como se fosse uma ordem unida, a ordem unida assim, militar, né, mas assim, sem ser para o avanço espiritual. Há uma diferença entre religião e espiritualidade, né? Quem vai a uma igreja, principalmente se tiver o Sanatana Dharma lá, né, deve ir para tentar avançar espiritualmente, não uma coisa só por fazer, só por ir, né? Questões até mesmo sociais, né, para mostrar, olha só como eu sou uma pessoa religiosa, né? Ou assim, ou então simplesmente não faz nada. Nyamagraha quer dizer ou fazer só por fazer, sem um fim espiritual, ou então não fazer. Não vai, pratica nada, nenhuma regra, nada, nenhum tipo de, né, pessoa que simplesmente ou é ateu, ou então acha que não precisa, né, praticar nenhuma regra, né. Age caprichosamente, não, ou então inventa a sua própria regra, sua própria religião, né, seu próprio processo, né. E finalmente associar-se com pessoas mundanas, Jana Sangha. Diga-me com quem andas que direi quem és, né? Nós somos seres sociais, a gente se associa com pessoas mundanas, ficamos também com a mentalidade mundana e perdemos até a fé em Deus. E finalmente cobiça, Lauliam seria a cobiça, né? Alguém pode falar assim, não, mas isso não é igual ao segundo princípio, que é prayachas, fazer esforço por conseguir coisas mundanas, muito difícil de conseguir. Sim, é muito parecido, só que na cobiça a pessoa ela está querendo coisas, e mesmo sem se esforçar muito, ela tem aquele desejo, né, ela é cobiçosa, e às vezes nem se esforça tanto, né? Prayasha é esforçar-se, né, em demasia, né? Mas a cobiça, a pessoa tem cobiça, mas quer que a coisa caia na mão dela, né? Nem trabalha para aquilo, né? Um pouco diferente, né? E aí depois vem os 5 princípios favoráveis, né, para o Samhita, né, que é o verso 3 do Néctar da Instrução, né, que diz o seguinte, esses são os niyamas, né? O que é favorável são os niyamas, aquilo que deve se ter. Utsahan Nishayadairya Tatakarma Pravartana Sangatyaga Satovrite Shabdir Bhakti Prasidyati. Então, Utsaha é dito que é a primeira qualificação. Prabhupada dizia que esse entusiasmo é a primeira qualificação, a pessoa ser entusiasta, né? E vem do grego, entusiasmo vem do grego, que significa que você é inspirado, você tem uma inspiração divina, que é dado diretamente por Paramatma, né? O devoto que é entusiasmado, ele entusiasma outros, né? Ele é uma pessoa que se torna um líder espiritual porque ele entusiasma outras pessoas. E agora no Vyasa Puja de Chandramukha Swami eu falei, né, que ele tinha esse Utsaha muito desenvolvido, né? Ele era um devoto que entusiasmou dezenas e continua entusiasmando, né, centenas de outras pessoas, né, que se tornaram devotos, né, graças ao seu entusiasmo de serviço devocional, né. Depois Nishchaya, aquela pessoa que tem confiança, ela se esforça porque ela tem confiança que Krishna vai lhe proteger, né, Krishna vai lhe ela depende de Krishna, né,
a sua vida, né? Tem com confiança, com fé, né? Tem planos independentes do plano de Cristo. Aí Dairiat, ela é paciente, não é que tudo é para ontem, não é bem assim. Não é que Cristo assim, um fast food, né? Assim, que na hora vai te dar as coisas que você está querendo, né? Mesmo que seja coisas espirituais, né? Tudo é um processo gradual, né? Temos que respeitar nossas limitações, né? Pode demorar até muitas vidas, né? Dependendo do grau de contaminação de cada um, né? E aí Tata Karma, a pessoa ocupar-se favoravelmente no serviço devocional, né? Aí Pravartana, né? Com realização a pessoa Sangatyaga, ela deve abandonar a companhia de não devotos. Esse princípio é tanto um princípio negativo, que é associar-se com pessoa mundana, como Sangatyaga, renunciar à associação de pessoas que não são devotos, né? Não é que você tem que ser assim, antissocial. Não, você pode ser uma pessoa social, cumprimentar, falar com as pessoas e tal, mas não ficar intimamente associado com elas, né? Depois Satá, né? Vrite, seguir os sábios, Sato Vrite, né? Seguir as pessoas. Você quer desenvolver consciência de Krishna? Você quer ter facilidade para seguir os princípios da consciência? Associação com os devotos. Prabhupada dizia, aquele devoto que pensa que pode ser consciente de Krishna, longe da associação dos devotos, essa pessoa está sofrendo de uma grande alucinação. Palavras de Prabhupada. Uma grande alucinação, achar que pode ser devoto, que pode ser consciente de Krishna, longe. Da mesma forma que quando você se associa com pessoas mundanas, se fica com mentalidade mundana, da mesma forma você associa com devotos, você fica em consciência de Krishna, né? E então, esses 6 princípios, eles são favoráveis para o serviço devocional bem sucedido. E, quer dizer, esses são os yamas e niyamas dados por Rupa Goswami, né? Dados também por Krishna na Bhagavad Gita, né? E Patanjali, ele dá então os yamas, 5 yamas que não deve ser feito. Então, a não violência, não mentir, não roubar, não indulgência ou perversão sexual, né, o celibato, né? Não possessividade, né, que seria a cobiça, né? Não a avareza, né? Cobiça, avareza, né? Né? E aí são os yamas, né? E os niyamas são Asteya é o terceiro, né? O primeiro niyama é Satya, veracidade, né? Ser pessoa veraz. Depois Asteya, ser honesta, né? Os morais, né? Depois Brahmacharya, ter autodomínio, controle, abstinência sexual, controle da energia sexual, né? Não é só o ashram Brahmacharya, mesmo uma pessoa que é casada tem que regular suas atividades sexuais, né? E depois disso, a parigraha, não achar que ele é o dono, saber que ela não é o dono de nada, não ser assim possessivo, né? Achar que algo pertence a ela, né? E eu, na verdade, estava falando dos yamas, né? Já os niyamas são pureza, depois contentamento, quer dizer, é o que agora Kapila Deva está estudando para Devahuti. Ela agir com a mente pura, estar contente com aquilo que ela obtém, né? Fazer austeridade, né? Fazer uma prática espiritual, um estudo, né? Das escrituras e um autoestudo também,
E Ishvara-pranidhana, se render a Krishna, se render completamente a Krishna, né? Então, esses são os princípios. Bom, gente, já são exatamente 9h28. Eu, não, infelizmente, não consigo dar uma aula menor do que essa, vocês me perdoem, mas assim, já estamos com 1h25. Eu vou agora abrir para perguntas. Geralmente aqui no Instagram não há perguntas. Tem aqui umas reverências de Elias Pereira, que eu não sei quem é, né? Aqui no Instagram, né? E Hare Krishna. Se não botar o nome, não sei quem é, né? Tarsi Evangelho, Giridhari Dasa, Hare Krishna. Ok. Giridhari Dasa, Hare Krishna. E temos aqui no Facebook, nós temos aqui Haridasna, gostei da Ordem Unida. A pessoa vai fazer as suas atividades espirituais como se fosse uma ordem unida no exército, né? Sentido, vou ver, mas é uma coisa totalmente assim mecânica, né? Sem nenhuma assim intenção espiritual, né? Mesmo a prática de Hatha Yoga, muitas vezes eu percebo isso, principalmente a Ashtanga Vinyasa, que é muitas posturas, as pessoas às vezes fazem sem consciência, né? Como se fosse um tipo de ginástica, né? Querendo fazer aquela série, né? Como se fosse uma ordem unida mesmo, né? Aqui tem Haridasna, o latim é entutel, quer dizer sentir Deus dentro de si, né? Entusiasmo, entutel, Obrigado, Haridasna. Peraí que tem mais comentários antes, né? Deixa eu ver aqui os comentários que estão vindo antes. Nossa, tem bastante, hein? Haridasna. De acordo com Bhakti Vaibhava, os três, esse eu já li, os 3 primeiros versos do Bhagavatam seria um Mangalacharan, né? Aí ele fala assim, quero dizer que esses primeiros versos de exaltação do Bhagavatam são falados por Sutta Goswami e sim pelo próprio Vyasadeva. Olha, eu acho difícil porque está falando sobre os sábios pensativos. Quer dizer, a princípio parece que é Sutta Goswami que está falando. Eu posso até verificar aqui, eu tenho aqui o primeiro canto do Bhagavatam comigo. Esse aqui é o primeiro canto, deixa eu ver se é esse. Mas aqui é o terceiro canto. Aqui eu tenho, aqui no Veda Base, deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui ele fala, ó homens sábios e pensativos. Quer dizer, saborear o Bhagavatam. Então dá a impressão que é Sutta Goswami que está falando, né? Deixa eu ver aqui antes desse, qual é? Peraí. Deixa eu ver aqui. No verso 2. Aqui ele não está falando, aqui acho que é o próprio Vyasadeva que está falando, exatamente. Porque como fala homens sábios e pensativos, eu achei que era Sutta Goswami se referindo aos sábios de Naimisharanya. Mas você tem razão, Haridasna, né? É o próprio Vyasadeva que está falando, né? Porque é a continuação do primeiro verso, né? Que é o próprio Vyasadeva. Tem razão. Então me perdoe aí se eu falei que foi Sutta Goswami. Bom, agora vamos ver outra pergunta aqui. Vamos ver aqui outra pergunta. Hare Krishna, Osha Shri, Otávio Daniel, Raj Bhuvan, Jai Bhin, Raj Bhuvan, não sei quem é esse Raj Bhuvan, certamente é um indiano, falou 3 vezes Jai Bhin, que eu não sei o que significa Jai Bhin, né? Haridasna Das, um policial, um mercenário, um soldado ou um insurreto, apesar de agirem como guerreiros, todavia, não estão na categoria de kshatriyas. Por gentileza, pode contextualizar esse tópico? Então, eu dei só o exemplo, né? Para as pessoas entenderem por que era dever de Arjuna lutar, né?
embora do outro lado tivessem seus parentes, né? Seus primos, seu mestre, né? Seu avô, né? Ele fazia isso para proteger o Dharma, né? Ele era um guerreiro do Dharma, um guerreiro espiritual, né? O Dharma, não o Dharma mundano, mas o Swadharma, né? Seguindo as instruções de Krishna. Quando ele se rendeu a Krishna, nesse momento ele passou a receber instruções do seu Swadharma. Muita gente confunde Swadharma, o meu Swadharma é cuidar da minha família, o meu Swadharma é a minha profissão, né? No caso aqui, Kshatriya, ou sei lá, engenheiro, médico, isso não é Swadharma, sinto muito. Swadharma é o seu eterno relacionamento amoroso com Krishna. O seu Swadharma é aquilo que seu mestre espiritual lhe orienta a fazer, né? Esse é o seu Swadharma, né? É seguir as instruções do seu mestre espiritual, né? Esses outros dharmas convencionais são dharmas circunstanciais, né? Muitos deles são mundanos, né? Então, no caso de Arjuna, eu já tinha contextualizado, ele estava seguindo o seu Swadharma, seguindo as instruções de Krishna. E no início estava pegado ao seu Dharma de proteger a família, tudo mais, né? E no caso, o Swadharma dele de lutar foi dado por Krishna. Na verdade, estava seguindo paralelamente ao seu Dharma de Kshatriya, né? Agora, esses soldados aí, que está citando aí, estão fazendo porque estão servindo o exército, são obrigados a fazer, né, seguir ordens superiores, ou então vão ter que desertar, né? Ou então porque são mercenários, estão ganhando dinheiro para isso, né? E eu não sei o que significa insurreto, o que faz alguma insurreição, é isso? Insurreto, quem faz uma insurreição, né? Assim, movido por algum objetivo político, né? Deve ser isso, né? Jai Sundarang Devidas, reverência, glória Srila Prabhupada, Hare Krishna, Carlos Alexandre, Hare Krishna, ok. Haridasha, na refeição, o primeiro arroto é yogi, o segundo arroto é do bogi, e o terceiro arroto é do rogi, o doente. Interessante, né? Então, o primeiro arroto, você já sabe, não, já tá legal. Metade do meu estômago já está cheio de sólidos, existe uma parte com ar, que é o samana, e outra parte com líquido, né? Agora, se dá o segundo arroto, então já é bogi, já encheu mais do que metade. E quando ela dá o terceiro, que encheu completamente, já está estufado o estômago, né? Sem líquido, sem ar, né? Já está doente, já é estômago doente, né? Isso mesmo. Ordem unida. Do latim. Agora, Sundarang Devidas. Como entender esses princípios de não associação com os não devotos? Como o devoto pode entender esse princípio de forma prática? Seus familiares que não são devotos, por exemplo. É insurreto mesmo que insurgente. Entendi. Então, como entender isso aí? Eu, por exemplo, vivo aqui, moro com a minha mãe, né? E a secretária dela também fica aqui durante a semana, né? Então, claro que eu converso, né? Eu às vezes dou alguma orientação assim, mais superficial, não entro assim em detalhes, né? Porque senão seria pregar os santos nomes aos infiéis, né? Você começa a se aprofundar muito sobre Krishna, pessoas que não têm fé, né? Então você se associa superficialmente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Assuntos práticos, né? Isso aí. Mas, quando se fala de associação com não devotos, é você intimamente assim, reciprocar com eles, assim. Agora no Natal é muito comum, né? Que a pessoa fica com a família e geralmente a maioria dos devotos, a família, ela não é devota, né? Pelo menos não são devotos de Krishna. Pode ser devoto talvez de Jesus, né?
ou então não ser devoto de ninguém. Então você, superficialmente, trata bem, não fica pregando igual um fanático para todo mundo te rejeitar, né? Assim, ninguém. Esse cara é um fanático, né? Tenta ser bem maleável, né? Bem, assim, diplomático, né? Então, o devoto é como um diplomata, né? Que ele está, né, no país inimigo, mas, assim, trata as pessoas bem, é cordial, é amistoso, né? Assim, é pacífico, não entra em discussões desnecessárias, não entra em detalhes, né? Assim, não se aprofunda, pode passar algum conhecimento, se a pessoa não quiser ouvir, então não passa, né? Você vê que a pessoa é refratária, então não tente ficar pregando para as pessoas, né? Você vê que a pessoa é refratária, que ela vai até ofender, é melhor nem ficar querendo destruir as pessoas, né? Então é por aí, né? A pessoa tem que ser maleável, né? Tem que ser flexível, tem que ter jogo de cintura, como se diz, né? E você pode dar a sua associação. Quando você fala se associar com não devotos ou pessoas mundanas, é você absorver a associação deles, as conversas mundanas, né? Se envolver em conversas mundanas, né? E assuntos mundanos. E aí você, quando você menos dá por conta de si, você já está completamente com a mentalidade mundana, né? Exatamente isso, né? Fica na sua, a sua bolha, né? Fica na sua, cada um na sua, né? E dentro da sua consciência, sem se envolver muito em discussões, né? Nada disso, né? Já estou na esteira da academia e ouvindo a aula. Tá certo, isso aí, né? Hoje vou fazer pilates, né? Meio-dia. Tenho que fazer alguma atividade física, né? Para não ficar travado, né? Então tá bem, gente. Agradeço aí pela audiência de vocês, aqui no Instagram também, né? Davi DD, né? Aqui tem também Nair Pena, entrou mais gente aqui. Geralmente no Instagram as pessoas não fazem comentário, não fazem perguntas, a maioria vem assim só para dar uma olhadinha, né? O máximo que acontece é algum devoto prestar reverência. São os famosos internautas, né? Que vão ali dar uma fuxicadinha, depois dá assim uma olhadinha de curiosidade, né? Depois sai, né? Ok, gente. Então, agradeço a audiência. Hare Krishna. Todas as glórias a Sigurugura. Sudarang. Espero ter satisfeito a sua pergunta. É meio complicado mesmo, mas você tem que ter o famoso jogo de cintura, né? E ficar meio que na sua, né?